O que é quemetismo? Um guia completo? O que é quemetismo? Um guia completo? Cain Netter. 2022. Guia completo do quemetismo. Cain Netter. O que é quemetismo? Quemetismo, palavra que deriva do termo egípcio Kemet, que significa Egito, na sua própria língua, é um movimento de reavivamento da antiga tradição que emergiu durante a década de 1970, apesar de nunca ter perdido sua continuidade ao longo dos milênios. Também é por vezes referido como neterismo, derivado de néter, que significa princípio, mas traduzido posteriormente como divindade. Um quemético seria, portanto, a pessoa que segue o quemetismo. Atualmente, existem muitas comunidades queméticas espalhadas pelo mundo, cada qual com uma abordagem diferente de suas perspectivas, que podem variar entre mais ecléticas ou menos ecléticas, no sentido de hibridização ou ortodoxia em relação a outras tradições e sistemas místico-religiosos. É importante salientar que religião não era assim chamada pelo antigo quemético, já que o conceito é moderno, por isso costumamos usar tradição, cosmovisão. Guia completo do quemetismo. Cain Netter. O que é quemetismo? Então como podemos chamá-la e o que ela é? Em aspectos culturais, sociais e filosóficos, metafísicos, a cosmovisão antiga quemética incorporava elementos que hoje são reconhecidos como animismo, ou seja, a ideia de que todo o universo, incluindo seres humanos, animais, plantas, natureza em geral, é percebido como um todo vivo e integrado. Esse era um sistema complexo de crenças, realidades e de teologias místico-religiosas que faziam parte da cultura quemética, que incorporou e intercambiou com outros sistemas ao longo de sua época. Esse sistema tradicional quemético era parte integrante de todos os aspectos da vida, reconhecidos em três esferas: social, individual e cósmica. No entanto, esse sistema não era uma instituição monolítica, mas consistia em um vasto e variado conjunto de crenças e práticas, ligadas por seu foco comum na interação entre o mundo tangível e o intangível, chamado de realidades, ou multiverso. O quemetismo, em suas variadas formas, apresenta as seguintes bases. Guia completo do quemetismo. Cain Netter. O que é quemetismo? 1. Mat. A concepção quemética da harmonia cósmica universal, que é centralizada na figura do conceito e princípio de Mat, que engloba vários significados como verdade, justiça e ordem. A prática de Mat é observada nas três esferas, individual, social e universal, por meio da ética e dos valores compartilhados. 2. Ek. A ideia de que todo o universo é animado e preenchido de energia vital, indica que o todo e as partes estão integradas, holismo, e sofrem ação direta das potências naturais em diferentes realidades. Multiversos. Guia completo do quemetismo. Cain Netter. O que é quemetismo? 3. Netero. A concepção quemética sobre os fenômenos da natureza, particularmente os que se referem às forças e potências representadas pelos netero, plural de neter, masculino, ou neteret, feminino, que significa princípios. São as forças naturais geradas desde a criação do universo que se manifestam em todos os aspectos da natureza e que são indissociáveis da vida. A relação natureza/cultura não é vista como distinta, mas integrada, e os princípios cósmicos fazem parte de sua essência. Podem ser reconhecidas como divindades, porque são múltiplas as suas manifestações, e neste sentido, a percepção humana limita-se ao entendimento sobre sua natureza real. Esses mistérios são ancorados na teologia e cosmologia quemética através das suas vertentes. Portanto, é possível encontrar associações no estudo teológico do quemetismo ao monoteísmo, politeísmo e panenteísmo. 4. Aku. A tradição tem como base o culto à ancestralidade. Aku, pela qual seus adeptos se agrupam em comunidades na forma antiga de clãs. O culto se realiza em torno de um espírito ancestral principal, que tanto pode ser um néter/neteret, quanto social na representação de uma egrégora. Culturas animistas e totêmicas africanas possuem múltiplos elos em comum, e ainda hoje essa prática acontece no Egito e em diversos países. Guia completo do quemetismo. Cain Netter. 5. Unut. Comunidade ou confraria quemética de um grupo mínimo de pessoas praticantes do quemetismo. Juridicamente organizado ou não, representa a unidade básica do quemetismo enquanto tradição. Uma comunidade deve promover grupos de estudos em egiptologia e áreas da história, perec, casa da vida, práticas devocionais, deve possuir uma néter, ou templo, e serviços comunitários. O que é quemetismo? Assim, conclui-se que o quemetismo pode ser entendido como um sistema que incorpora diversos elementos do misticismo, filosofia e animismo, através de sua cosmovisão. Guia completo do quemetismo. Cain Netter. O que é
Um quemético. Um quemético seria, teoricamente, a pessoa que segue o quemetismo em suas variadas vertentes e reconhece seus 5 pilares. Um quemético também deve seguir práticas conforme orientação de sua comunidade, ou de forma individual, culto doméstico. Hoje, o quemetismo vem crescendo como movimento em países onde o reconstrucionismo pagão se estabelece e se diversifica. Guia completo do quemetismo. Cain-Néter. Sim e não. Sim, porque existe iniciação, dependendo da vertente quemética. Não, porque para ser quemético, não precisa ser iniciado. Para se tornar quemético ou se converter é essencial entender o que é o quemetismo e seguir seus fundamentos. Em um trecho extraído do papiro de Nu, consta assim: Tu, Néter, estás vivo dentro de mim e eu estou inserido em ti. Teus atributos são os meus atributos. Um quemético pode ter um ou mais de uma forma de culto a Néter, sendo iniciado ou não nos Chetal Néter, mistérios. Davi Knows. Existe conversão, batismo ou iniciação. Para ser quemético. Iniciação. Guia completo do quemetismo. Cain-Néter. Ele pode saber seu sem a afiliação ou união com determinado néter ou netereta através de alguns processos. Dependendo da vertente, o acólito, a pessoa a ser iniciada, faz toda uma série de preparatórios com muitas leituras e estudos, que são orientados pela sua comunidade. Depende de cada as exigências para esse preparatório. Nas tradições esotéricas ocidentais, às vezes, costuma-se atribuir um mesmo período. Tradições africanas, em geral, não costumam ter nenhum tipo de preparação para o futuro iniciado, muito em vista porque suas tradições são focadas, desde cedo, pela prática do mito, da oralidade e no pragmatismo de performances rituais. Depois que a pessoa é recebida, após algum preparatório, dentro da Pernéter é-lhe atribuído um Ren, nome, vinculado ao seu Néter/Neteret, por exemplo, Sati Meriamput, filha e amada de Amput, e é logo instruída a sua iniciação, Bes, com rituais iniciáticos e ritos de purificação específicos. Como saber qual é meu Néter ou Neteret? Afiliação. Guia completo do quemetismo. Cain-Néter. Como saber qual é meu Néter ou Neteret? No entanto, um detalhe muito importante, nem sempre, nas vertentes queméticas, existem graus neutros. Como assim? Nem toda iniciação ou grau possui rito comum para todos os iniciados. Em algumas, a iniciação já é orientada para o seu sem a afiliação/união de Néter/Neteret específica, tal como, da mesma forma, se desenvolve nas tradições de matriz africana. Portanto, costuma ser no período preparatório, ou antes dele, que se revele qual é o seu sem a. Existem 3 condicionantes básicas para isso. Afiliação. Guia completo do quemetismo. Cain-Néter. Como saber qual é meu Néter ou Neteret? Afiliação. Linha direta sanguínea. Meio pelo qual alguém tenha nascido em Kemet. Tenha ascendência em poucas gerações, desde que seus antepassados tenham algum vínculo com alguma cultura mística quemética. Isso significa que muitas das cidades ou nomos possuem sua própria tríade ou Néter/Neteret principal. Linha consanguínea. Mediante ancestralidade, mesmo que longínqua da linha direta. Ou seja, pelo rastreio de DNA ou pela mescla de relações étnicas como dos Rom, ciganos, judeus egípcios, misrais, alguns sefaraditas, núbios, líbios ou árabes e coptas em geral, pode-se ter essas linhas de transmissão. Linha fenomenológica. A mais comum e, não menos, a mais complexa. Para conhecer a identidade de seu sem a, deve ser levado em consideração muitos elementos e sinais. Estes devem ser estudados, assim, com rigor e cautela pela comunidade. E ainda podem ser classificados da seguinte forma. Guia completo do quemetismo. Cain-Néter. Como saber qual é meu Néter ou Neteret? Afiliação. Manifestações oníricas, nem sempre indicam sem a, podendo ser apenas caracterizada como um aviso, mensagem ou sinal, por isso, deve ser sempre estudado e analisado. Manifestações mediúnicas, fenômenos que aconteçam no campo sutil como projeções, encontros, visões ou percepções de natureza astral que caracterizem esses sinais de forma mais clara. Oráculos, manifestações que podem ser compreendidas por meio de seus oráculos específicos. Demais fenômenos como sinais do dia a dia, que refletem, chamados no jogo de sincronicidades, etc. Como uma pirâmide, os últimos tipos da linha fenomenológica se concentram a maior parcela das pessoas. Por razões muito evidentes, as linhas diretas e consanguíneas são cada vez mais raras, porém ainda existem. Guia completo do quemetismo. Cain-Néter. O que acontece depois da iniciação? Ao iniciado em uma comunidade quemética, devem ser revelados os fundamentos principais e por partes, ao longo
do tempo. No seu processo de desenvolvimento interior, ele ficará mais recluso por algumas semanas, independente do Senha Neter/Neteret, com suas devidas restrições e prescrições. Cada comunidade pode estabelecer a sequência, constância e qualidade de seus Sebait, instruções, Reket, conhecimentos, dos Shetal Neter, mistérios divinos. Com isso, no avanço de sua jornada, o iniciado será reconhecido como quemético em todas as comunidades. Dependendo da vertente, ele poderá oficializar ou não ritos, de acordo com seu grau sacerdotal e, da mesma forma, também estará outorgado a estabelecer atividades comunitárias, em cultos públicos coletivos, dentro das exigências queméticas, até constituir outras comunidades, com sua comunidade particular, e dentro das regências de Mat. Iniciação. Guia completo do quemetismo. Cain Neter. Para que serve a iniciação? Se para ser quemético não precisa de iniciação, para que ela serve? O rito de iniciação serve para modificar a qualidade de toda a integridade de seu ser, os corpos do iniciado, elevar sua consciência, assumir responsabilidade coletiva, purificar-se e para reapresentá-lo aos Neteru novamente. Depois da iniciação, já revelado ou despertado ao mundo, deve fazer passar por todas as prescrições orientadas em seu processo inicial. Deve se limpar de toda a memória de sua condição passada. O iniciado é aconselhado a realizar jejuns, dependendo de cada senha, com restrição alimentares, uso de substâncias tóxicas, vestimentas, práticas e comportamentos sociais, etc. Estes são os preceitos, restrições, funções e deveres do novo iniciado. Além disso, deve cuidar e zelar pela egrégora dos ancestrais, no culto de Aku. Ele deve participar ativamente da UNUT, praticar as 42 leis de Mat, realizar os doadiários, web, abluções e banhos, kep, defumações, observar as festividades, ajudar no corpo administrativo da UNUT, estudar as teologias, entre outras práticas. Iniciação. Guia completo do quemetismo. Cain Neter. Basicamente, iniciação é essencialmente a mesma em todas as Per Neter. A concepção do renascimento, pelo batismo na água, é uma constante, não apenas no quemetismo, mas na maioria das outras tradições de mistérios. O lago sagrado, simbólico das águas de Nun, o oceano cósmico, deve lavar toda forma de esfé, caos. O acólito geralmente passa por processos purificatórios anteriores, onde é apresentado aos guardiões. Ele se encontra em estado de imersão e preparação contemplativa, como em seu nascimento original. Ele é aspergido e purificado, untado, e levado à presença de seu Neter/Neteret, ou instruído nas formas secretas de entrar na Per Neter, a trabalhar com Neteru. Pode fazer um juramento e recebe as prescrições e restrições após alguns dias. A iniciação é a mesma para todas as vertentes. Iniciação. Guia completo do quemetismo. Cain Neter. Quais são as vertentes queméticas? Eclético ou universalista, Fellowship of Aces, Kemetic. Vika, Neo-Atenism Tradition, Kemetic Shaman Way. De Derek Murray, Jorge Adum, Mestre Roland, Oscar Cortelesi. Ortodoxo, Church of the Eternal Source, CTS, de Rev. Harold Moss, Aqueteiro, de Kerry Wisner, House of Neter, de Tamara Ciuda, Egyptian Mystical University. De Mustafa Gadala, Kemetic Temple, de Richard Reed. Perek, Temple of Mat, Academia Sai, de Ramses. Seleem, Abdel Hakim Alyan. Pan-Africanista, The Alzarauze Society, de Raan. Nefe-Eimen, Antiga Ordem Egípcia ou Nação. No Albion, de Dwight York. Entre as três grandes vertentes que reivindicam o nome revivalismo quemético, que incorporam abordagens da egiptologia estão, por ordem cronológica. Vertentes. Guia completo do quemetismo. Cain Neter. Fellowship of Aces. Irmandade de Isis. A Fellowship of Aces é uma organização eclética que se dedica ao culto de Isis com cerca de 24.000 associados. Em 1963 já existia como grupo de estudos, mas é fundada na Irlanda, em 1976. A Irmandade considera Isis como a Grande Mãe universal, universalista, e incorpora experiências compartilhadas dentro do grupo, na forma de revelações. A Irmandade é a organização, talvez a mais antiga em funcionamento. Quais são as vertentes queméticas? Guia completo do quemetismo. Cain Neter. Vertentes. Church of the Eternal Source. Já a Church of the Eternal Source, Igreja da Fonte Eterna, pertencente à Califórnia, é contemporânea do início do processo de reconstrucionismo, fundada em 1970 pelo Rev. Harold Moss, na construção do primeiro templo, ligado a Ptah e seu círculo de Anubis. Actes. Funciona como uma federação de templos reconstrucionistas neo-egípcios, sem fins lucrativos e que afirma ser a mais antiga. A
CTES afirma ainda que o seu conhecimento é baseado em informações coletadas da egiptologia, traduções de textos antigos, bem como por certas revelações pessoais. Quais são as vertentes queméticas? Guia completo do quemetismo. Cain Nether. Vertentes. De Alzar. Auze Society. A Sociedade Alzar Auze, SAA, é uma organização religiosa de cunho panafricanista, fundada em 1973 por Hanef Eyman. Ela está sediada no Brooklyn, Nova York, mas possui filiais em várias capitais dos Estados Unidos. Originalmente, a organização foi criada para servir como estrutura iniciática para seus membros que incorporam um modo de vida espiritual quemético no seu dia a dia. A SAA também defende a base de sua filosofia como afrocêntrica para a comunidade afro-estadunidense, no sentido de compensar a diáspora africana em termos religiosos. Além disso, usa a estrutura da cabala judaica como base de sua cosmogonia e sustentação filosófica. Quais são as vertentes queméticas? Guia completo do quemetismo. Cain Nether. Vertentes. Antiga Ordem Egípcia. A Antiga Ordem Egípcia ou Nação Nubiana foi um movimento panafricanista, ativo durante o final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Foi fundado por Dwight York, incorporando em seus ensinamentos conceitos do judaísmo primitivo, cristianismo, ufologia e nova era, além de quemetismo. Posteriormente, acrescentou o quemetismo quando em 1990 construiu um grande complexo na zona rural da Geórgia, chamado de Tamaré, uma cidade ao estilo quemético com 100 seguidores. Durante o início dos anos 2000, York presidiu Tamaré como o faraó Neter Afertiatum-Ra, líder e chefe da ordem egípcia antiga. No final dos anos 90, York e seu grupo passou a ter muitos problemas com o Estado, envolvendo-se em polêmicas e em 2005, a propriedade de Tamaré foi confiscada, tendo York condenado e sentenciado a 135 anos de prisão sob diversos crimes. Quais são as vertentes queméticas? Guia completo do quemetismo. Cain Nether. Vertentes. Aquetagá Hetero. Outra das maiores organizações queméticas ortodoxas é a Aquetero, que se descreve como uma escola de mistérios baseada tanto nos fundamentos de escolas ocidentais quanto em fontes egiptológicas. O fundador é Q.R. Wisner, que após passar por tradições ocidentais por mais de 20 anos, foi iniciado nos mistérios egípcios. A sua principal diferença entre reconstrucionistas e Aquetero é que ali o foco se concentra na prática solitária e no ensino à distância, individual. A Aquetero foi formada em meados da década de 1990 como uma escola online, mas com uma comunidade de práticas. Hoje, a escola, que leva o nome de esotérica, é dedicada ao estudo, pesquisa e prática esotérica em geral, mas defende suas raízes nos ensinamentos queméticos. Quais são as vertentes queméticas? Guia completo do quemetismo. Cain Nether. Vertentes. House of Nether. É a que mais vem se destacando popularmente, que se autodenomina como quemetismo ortodoxo. Especificamente, o KOHON foi criada em 1988 por Tamara Ciuda, também chamada de Senhora Ciuda. Ela incorporou práticas antigas queméticas, reconhecendo este reavivamento como uma fé estritamente reconstrucionista. Nos Estados Unidos, Senhora Ciuda alega, em um ritual de iniciação vicana, que recebera uma visão e um chamado pelos antigos deuses para reativar a sua adoração. Ciuda, então sacerdotisa Wicca, abandonaria sua tradição para dedicar-se ao K.O. Ela é conhecida, formalmente, em sua organização, como Sua Santidade, a qual foi submetida, só, à coroação faraônica em 1996. Por meio de cerimônias realizadas no Egito, auto-oficializando-se como legítima detentora da fé quemética, a qual reivindica mais de 400 membros. Quais são as vertentes queméticas? Guia completo do quemetismo. Cain Nether. Vertentes. Quais são as vertentes queméticas? Kemetic Wicca. Outra corrente próxima é a Kemetic Wicca, também chamada de Tamerlan Wicca, que aborda toda uma estética misturando elementos egípcios antigos com a moderna Wicca, uma religião neopagã ocidental. Esta vertente segue os princípios wiccanianos de celebração dos sabbats e isbats, a prática de culto, invocação e evocação das divindades, principalmente enfocando as tríades. Segue ainda o conceito de íons cosmológicos, trazidos da teosofia, Golden Dawn. Telemaí, deste modo, aplica práticas ecléticas como a cabala, bruxaria, magia cerimonial ocidental, além das práticas queméticas. Paul Harrison fala que a Kemetic Wicca também se encaixa no que pode ser
considerado como a tradição isíaca e que teria sido, de certa forma, resgatada em 1974 com a criação do Coven Star of the Gold Cross. Esse Coven surgiu em 1974. Formado por Margot, uma alta sacerdotisa wicca, e por Robert, um magista cerimonial, cuja ideia era sincretizar técnicas de magia cerimonial ocidental com o programa de treinamento da Golden Dawn e adaptá-las para o seu uso dentro da Wicca. Guia completo do Kemetismo. Cain Nether. Vertentes. Quais são as vertentes queméticas? Kemetic Temple, de Richard Reed, em San Jose e San Francisco, Califórnia. Perang. Temple of Mat. Kemetic Shamanway, de Derek Murray. Algum tempo depois, membros da Star of the Gold Cross passaram a conduzir tanto a tradição isíaca quanto a tradição diânica. Ainda, neste grupo, poderíamos citar rapidamente a corrente atenista, vinculado às práticas desenvolvidas nas reformas de Akhenaton. Embora seja também reconstrucionista, é bastante eclética e combina práticas antigas com modernas, tal como a Neo-Atenismo Tradition, movimento que apareceu nos anos 2000. Outros grupos. Guia completo do Kemetismo. Cain Nether. Vertentes. Quais são as vertentes queméticas? Kemetismo independente. Não menos importante, existem outras formas de Kemetismo que, apesar de não reivindicarem esse nome, também são expoentes em seus métodos, como os trabalhos de Mustafa Gadala'i, em menor grau, de Ramses Seleum, e que podem ser considerados como ortodoxo também. Na verdade, estas correntes, que também podem ser chamadas de queméticas, apesar de estarem todas elas vinculadas a alguma escola iniciática ou instituição organizacional, não fazem parte de um movimento, por assim dizer. Neste sentido, elas completam os requisitos que garantimos para considerá-las da mesma forma, e em partes, até mais abrangentes em seu modus operandi. Guia completo do Kemetismo. Cain Nether. Vertentes. Egyptian Mystical University. A Teutir Research Foundation, TRF, através de seu braço iniciático, a Egyptian Mystical University, EMU, segue uma orientação quemética independente de movimentos, porém bastante influente em seus meios, por algumas razões. Seu fundador é um egípcio, o Dr. Mustafa Gadala, que reivindica uma continuidade da tradição quemética através dos milênios pela resistência cultural de seu povo nativo, possui uma visão anti-eurocêntrica da história contada, não descarta a complementaridade da egiptologia, etc. Quais são as vertentes queméticas? Guia completo do Kemetismo. Cain Nether. Vertentes. Quais são as vertentes queméticas? E o outro exemplo, também vem de um egípcio, o Dr. Ramses Seleum, que apesar de não buscar a linha mais mística da tradição quemética, tem dado importantes contribuições em seu trabalho na Academia SIA, onde resgata elementos da medicina quemética e da filosofia. E por último, e não menos importante, o pai do quemetismo, o egípcio Abdel Hakim Al-Yan. Além disso, e de forma independente ainda, alguns autores se inserem na vertente eclética, como nos trabalhos de Jorge Adorno, onde encontraremos elementos do rosacrucianismo, o uruguaio Manuel Littmann, mais conhecido como Mestre Roland, que incorpora a cabala judaica, e do pesquisador argentino Oscar Cortellesi, além de autores da egiptologia que estão mais intimamente ligados ao simbolismo esotérico quemético, como Schwaller de Lubix, John Anthony West, Eric Horner, Robert Bauval, Christopher Dahn, são igualmente fragmentos que podem ser levados em consideração dentro do estudo independente do quemetismo. Guia completo do Kemetismo. Cain Nether. Vertentes. Existem locais sagrados no quemetismo. Sim. Aqueles locais que são considerados energeticamente poderosos, como montanhas, rios, praias, desertos, bem como os lugares onde existem práticas rituais que foram se acumulando no tempo. No quemetismo são chamados de zonas de duplo poder ou entisequemo. Aqui no Brasil, temos alguns espaços que podem ser considerados como emanadores naturais de força, tais como Itatiaia, Natividade, Serra da Beleza, Corcovado e Pedra da Gávea no RJ, São Tomé das Letras em MG, Chapada Diamantina na BA, Chapada dos Veadeiros em GO, e no Egito, como a planície de Gizeh, Luxor, Nabta Playa e Al-Fayum, por exemplo. Locais sagrados. Guia completo do Kemetismo. Cain Nether. Bom, a ciência no mundo ocidental foi a ciência desenvolvida e praticada durante milênios pelos antigos queméticos, passada pelos gregos, depois romanos, árabes, persas, até chegar na era renascentista e ser resgatada pelos cientistas, filósofos, alquimistas. As realizações científicas queméticas abrangeram uma ampla gama de áreas, especialmente na astronomia, matemática e medicina. Outros assuntos de investigação científica incluíam
alquimia, farmacologia, arquitetura, direito, literatura, esportes e filosofia. A ciência quemética, mesmo antes da cultura ptolomaica, tinha propósitos práticos, bem como o objetivo de compreensão da natureza e da solução de problemas. Por exemplo, a astronomia foi útil para determinar as orientações das pirâmides e de rituais e calendários. A botânica teve aplicação prática na agricultura, na prevenção de danos e no uso das águas do Nilo. O quemetismo contribuiu na ciência. Guia completo do quemetismo. Cain Nether. Ciência. Papiros matemáticos foram avanços em equações e fórmulas complexas, geometria e cálculos. Médicos queméticos descreveram os primeiros tratados de doenças e foram incorporados depois na medicina grega clássica. As Perec, casas da vida, serviam como universidades, onde se ensinavam todas as ciências, ou separadas ou integradas. Por isso, conhecemos grandes nomes como Imhotep, arquiteto, vizir, filósofo, médico e sacerdote. Muitas destas escolas foram recuperadas depois na Grécia por Pitágoras, Platão e Aristóteles. Os Sebait, livros de instruções, serviram como a base filosófica, de moral e ética para toda a sociedade. O quemetismo contribuiu na ciência. Ciência. Guia completo do quemetismo. Cain Nether. Sim, existem escolas de teologia quemética que expressam diferentes pontos de vista sobre a criação do mundo, mas com muitos elementos em comum. Os antigos mitos da criação descrevem como surgiu o universo, emergindo de um mar caótico quando a luz nasce pela primeira vez, chamado de Zep-Tep, a primeira vez. Os diferentes relatos da criação representam essas teologias. Existem teologias no quemetismo. Teologias. Guia completo do quemetismo. Cain Nether. Ainil, Heliópolis. A criação começa com Net, a grande mãe, que dá luz no oceano cósmico, Num, Atum, uma manifestação prévia de Ra, o Sol. Nas águas de Num. Existia como uma força potencial inerte, fonte e origem de todos os elementos do mundo, de um único até atingir a multiplicidade. O processo começa quando Atum gera Shu e Tefnut, a primeira dualidade, e a partir daí, os demais Nétero que representavam as forças da vida, formando 9 primordiais. Por isso, essa teologia é chamada de Ennead. Cuno, Hermópolis. Essa teologia descreve as qualidades inerentes das águas primordiais representadas por um conjunto de 4 casais, formando 8, chamados de Odoad. No Neinu representavam a própria água primitiva inerte, raio reta extensão infinita das águas, que personificavam a escuridão presente, Amon e Amun sua natureza oculta e incognoscível. Assim, as próprias águas geram o processo de criação, e num dado momento surge o monte primordial, de onde emerge o sol. Existem teologias no quemetismo. Guia completo do quemetismo. Cain Nether. Teologias. Mennefer, Memphis. A teologia mênfita da criação centra-se em Ptah, um aspecto de Demiurgo. Ptah cria o mundo, mas não de uma forma material, mas intelectual, pela palavra e pela mente, coração e mente. O verbo, desenvolvidas no coração de Ptah ganham forma quando ele o nomeia com sua língua e, ao produzir som, ele gera os Nétero e todas as outras coisas infinitas. Tape, Tebas. A teologia tebana afirma que Amon, além de ser um membro da Odoad, teologia hermopolitana, é a força oculta por trás de todas as coisas. Assim, há uma fusão de todas as noções dos aspectos de Amon, e nessa síntese, ele transcende tudo ao seu redor dentro de seu ser. Desta forma, Amon está, ao mesmo tempo, separado do mundo externamente, mas sua verdadeira natureza está oculta, internamente. Existem teologias no quemetismo. Teologias. Guia completo do quemetismo. Cain Nether. Essas são as principais teologias queméticas, mas existem ainda outras, mais simples, não menos importantes. Amarna. A teologia amarniana foi criada por Akhenaton sob o lema O Néter único, como vós não há outro. Referente ao grande hino a Aton. É particularmente notória a radicalização religiosa e filosófica implantada pelo rei, ao substituir todas as teologias anteriores sob o culto de um só Néter. Aton, que significa o disco do sol, Ra, sendo, portanto, uma divindade exclusiva, única. Como ação criadora de um cosmos, ele não tem dualidade divina feminina, nem uma dualidade caótica. Apep, e, logicamente, não se une em tríade, Odoad, Ennead ou qualquer forma de cosmogonia. Atom pode ser referido como um pré-monoteísmo. Um néter único, NTRWA, e não está sujeito a qualquer narrativa como os outros nétero. As ideias de primordialidade não são encontradas na doutrina amarniana, e nem outros nétero existem.
por emanações dele, mas apenas em uma absoluta singularidade existencial. Assim, Atom não se depara com gerações cronológicas e não há nenhum modelo de teoria, o que em si, no âmbito do pensamento quemético tradicional, contraria toda uma lógica. Existem teologias no quemetismo. Teologias. Guia completo do quemetismo. Cain Neter. Abu, Elefantina. A teologia de Abu chegou a confeccionar até um calendário próprio, conhecido como calendário elefantino de todas as coisas, que data do reino de Tutmés III durante a 18 dinastia. De acordo com a teologia, Abu é a morada de Kun, o Néter, com cabeça de carneiro, das cataratas, que guarda e controla as águas do Nilo e das cavernas, que são portais das outras esferas. Mas a teologia de Abu inclui ainda Satis e Anuque, chamada então de Tríade Elefantina. Kun aparece como o divino oleiro que do barro modela todos os corpos do mundo. Existem teologias no quemetismo. Teologias. Guia completo do quemetismo. Cain Neter. Isna, Latópolis. Nesta teologia, Neit, é suprema e não estabelece apenas a ordem cósmica como a teologia de Anil e depois permanece oculta, aqui. Continua sendo importante na criação. Nos textos da pirâmide, ela faz parte de um quarteto de Neteret, sendo as outras Aze, Isis, Nebete, Neftis e Serque, que são chamadas de protetoras do trono. Net, como senhora das teias, energias cósmicas, é quem provê o linho das bandagens, e o tecido, em particular, é entendido, além da proteção, como o retorno a ela. Existem teologias no quemetismo. Teologias. Guia completo do quemetismo. Cain Neter. Shedjet, Crocodilópolis. A teologia de Shedjet atribui a formação do mundo aos poderes de Sobek. Por muito tempo, o lago Moeris, em Fayum, foi considerado como uma manifestação física do oceano primordial de Nun, onde todas as formas de vida se originaram. Em Shedjet, também se manifesta o monte primordial que surgiu das águas, tendo em Sobek, o crocodilo, um dos mais antigos animais da Terra, tal como nós já fomos ancestralmente anfíbios. Um dia, emergia silenciosa e misteriosamente das águas, incorporando os princípios elementares da criação. Heródoto confirma a teologia, os sacerdotes do culto de Sobek foram educados em 3 princípios e mitos teológicos, mas talvez seja duvidoso que o significado cósmico fosse entendido por qualquer pessoa comum nos tempos greco-romanos. No livro do Fayum, há uma descrição sobre sua divindade padroeira, que data do Egito ptolomaico e romano, mas foi parcialmente copiado em hieróglifos das paredes do Templo de Kamombo, no Alto Egito. No livro, Sobek é retratado como uma manifestação de Raiai, realiza sua jornada como Sobek Ra ao longo do dia, e termina com sua descida ao Duat, outro mundo, mas no lago Moeris. Existem teologias no quemetismo. Teologias. Guia completo do quemetismo. Cain Neter. O quemetismo é politeísta, monoteísta, panteísta ou panenteísta. Como vimos no terceiro pilar, Netero, dependendo da teologia, as interpretações podem servir para estes 3 conceitos. Podemos resumir que a teologia de Anu, Heliópolis, fosse um misto de teísmo zamarnal, monoteísmo, etc. Guia completo do quemetismo. Cain Neter. Cosmovisão. O que é uma perneter? Uma perneter, literalmente, casa de Néter, é um local de culto para os queméticos, que na modernidade chamamos de templo. Toda comunidade, que segue as regras queméticas e tem um iniciado de graus para isso, pode criar sua perneter, seja ou não, um espaço especial. Também existem os locais de culto mais informais e ao ar livre, não fixos. Nem toda comunidade possui uma perneter. Elas normalmente contêm um espaço central, um santuário ou neias que fica em cima de um altar, geralmente colocado na parede que indica o lado leste. Também deve possuir uma pequena instalação para o rito de Web, ablução, que pode ser um banheiro ou uma estrutura que comporte um grande tacho. O ideal é um lago externo. No quemetismo não existe segregação de gênero, exceto em determinados cultos exclusivos de mulheres, portanto, ambos podem circular. Perneter. Guia completo do quemetismo. Cain Neter. Na Perneter, antigamente serviam como enormes complexos de funcionários do culto, como carpinteiros, agricultores, padeiros, limpeza, tesouraria, etc. Cada uma tem sua própria administração específica, conforme sua demanda e tamanho. Muitas funções do templo são sociais, como locais para atendimentos, dua, rezas, oferendas, vigílias, serviços funerários, casamentos, serviços de wahhab, doações, estudos, etc. O que é uma perneter? Perneter. Guia completo do quemetismo.
Kaineter. Sim, mas depende da vertente. Geralmente uma comunidade que segue uma vertente mais hierarquizada, mantém as mesmas titularidades de tempos antigos, como o Enneter ou Enmeneter, servo/ad Neter, Itneter ou Mutneter, pai/mãe de Neter, Imacu. Ancião reverenciado, Sem, Eritep, etc. No quemetismo. Tem graus. Graus. Guia completo do quemetismo. Kaineter. Aku significa ancestrais. Na compreensão quemética, o ancestral é alguém que foi iniciado e constituiu e ainda o faz. A egrégora da comunidade, e de certa forma, do próprio quemetismo. Na cosmovisão quemética, seu Ka, espírito, foi marcado pelo favor divino e ele é constantemente honrado e homenageado. Em ritos específicos, e em oferendas. No antigo quemetismo. Há um grau sacerdotal que é responsável por cuidar e zelar do santuário do Ka e peregrinações eram feitas, até hoje o sufismo a pratica, por aqueles que buscam sua benção. Eles não são divinizados em paralelo aos Neteru, mas reconhecidos enquanto luzes no vasto corpo de Nat. O que se faz? No culto? De Aku. Aku. Guia completo do quemetismo. Kaineter. Significa união das duas terras, mas múltiplas referências podem ser feitas, como união mística com a divindade. Vencendo a dualidade através da contemplação da unidade. Complementaridade dos opostos, etc. Está dentro do poder de um quemético alcançar um estágio de purificação e sabedoria que só é possível pela transcendência, não apenas experimentá-la fora do mundo real, mas internamente e fora de si. O que é? Semataui. Guia completo do quemetismo. Kaineter. Semataui. Os rituais queméticos só envolvem rezas e oferendas. Não? A prática quemética vai muito além dos dual, rezas, e oferendas. O quemetismo é, além de um sistema místico, também é um estilo de vida, filosofia. Portanto, você encontra cerimônias públicas abertas e fechadas, rituais secretos de iniciação, festividades, cultos, com danças e litanias de músicas, recitação de poesias, mádias, curas e atendimentos, exercício de técnicas, experiências místicas, e claro, devoções. Rituais. Guia completo do quemetismo. Kaineter. Existe a obrigação de comprar e completar um altar e tudo que nele pode ir. Não? Dado que uma jornada começa com um único passo. Uma mudança de estilo de vida certamente pode começar com um novo objeto litúrgico. Mas se a transformação em seu coração está acontecendo, saber distinguir a relação entre a essência e a forma pode ser mais fácil do que você pensa. Você pode fazer muito em sua casa para manter um culto doméstico quemético simples e profundo, em primeiro lugar. Você pode começar estudando quemetismo, se identificando com alguma neteret ou néter específico, fazer ou comprar natrão, usar incenso, vela e água, apenas, e já pode ter sua própria atmosfera e intenção. Altar. Guia completo do quemetismo. Kaineter. Comece com um altar mesmo que seja apenas uma prateleira. Um altar não é nada mais complicado do que um espaço que você reserva para ajudar a focar em sua jornada. 2. Incorpore acessórios como tigelas e pratos para o uso da água, do natrão, incensário, pequenas oferendas, taças, lamparinas ou candelabros. 3. Encontre sua prática e comece simples. Existem orientações de rituais simples e o que você precisa em seu altar dependerá de que tipo de rito você deseja fazer. E sempre, declare sua intenção. Suas palavras são a vibração que começará a fazer efeito em seu espaço, antes mesmo de você começar qualquer coisa. Obter infinitas parafernálias e ser rigorosamente prolixo com vestimentas e pronúncias. Não tem muito sentido se você não está conectado com sua própria energia e essência. Mais que qualquer coisa, você é a ferramenta mais poderosa no quemetismo. Existe a obrigação de comprar e completar um altar e tudo que nele pode ir. Altar. Guia completo do quemetismo. Kaineter. A comunidade Kaineter nasceu dentro da vertente gadaliana, ortodoxa, tendo em seu principal difusor, o professor Mustafa Gadala, como referência teórica e espiritual. Assim, nossa comunidade mantém suas atividades desde 2004 em Florianópolis, quando se chamava Confraria Quemética, com templo fixo e aproximadamente 15 membros. Depois, passou a organizar a seção de módulos da Egyptian Mystical University e passou a se chamar Instituto Kemet Seket, Sociedade de Estudos Queméticos. Hoje, sob o nome de Kaineter, a comunidade abriu suas portas para o online e aceita membros de fora de SC. Está vinculada ao Quemetismo Brasil, organização que agrupa as diversas comunidades e grupos, bem como as diversas correntes. No entanto, seu processo original de iniciação segue o mesmo, ou seja, apenas presencial. Mas, para ajudar o
Estudante em sua compreensão, inserimos um estudo preparatório. O quemetismo. Da Kaineter. Kaineter. Guia completo do quemetismo. Kaineter. E nesse preparatório. O que é passado? Para que o membro possa se iniciar, deverá primeiramente dominar completamente parte do SEBIT, livros de instruções, propostos neste curso. Assim, como membro da UNUT, por um período preparatório de alguns meses, quase um ano, para poder realizar sua iniciação, ele recebe todas as orientações teóricas, vídeos, apostilas, avaliações e encontros sobre como funciona o quemetismo, seus fundamentos e estudo da SEBIT, instruções. Além disso, já participa de um grupo, online e presencial, onde ela pode ir realizando ritos para ir se familiarizando. Existem outros canais abertos da Kaineter como fóruns e grupos de estudos formados por não iniciados também. Kaineter. Guia completo do quemetismo. Kaineter. Existem avaliações em cada etapa que devem ser enviadas para o instrutor para aprovação. É importante que o estudante registre em sua memória os aspectos básicos e fundamentais das teorias e das práticas do preparatório. Isto significa que o estudante deve adquirir um conhecimento interno que se torne parte dele, não apenas como uma informação que ele seja capaz de repetir de memória, mas, sim, um conjunto de noções e conceitos internalizados. As práticas do quemético são enumeradas nos 5 pilares do quemetismo: praticar e dedicar-se pelo código de mata. Considerar EC dentro de múltiplas realidades, servir aos Netero, honrar e respeitar o culto de Aku e ocupar-se da labuta da UNUT em serviços sociais. E nesse preparatório. O que é passado? Kaineter. Guia completo do quemetismo. Kaineter. E depois do curso preparatório. O que acontece? Bom, em seguida, ela pode fazer e declarar sua intenção de professar o culto quemético, iniciando-se ou não, a escolha é dela. Logo após, se quiser o caminho iniciático, deve fazer o juramento dos Chetalneter, mistérios divinos, bem como receber o Ak, força, da egrégora da vertente através do culto de Aku. Neste momento, quem já concluiu o preparatório já tem condições de realizar diversas práticas rituais individuais, de introspecção, meditativas, ritualísticas, de purificação, além de compreender na prática a eficácia das forças da natureza. Além disso, também pode compreender e promover práticas domésticas, como rituais em grupo, oferendas, etc. Kaineter. Guia completo do quemetismo. Kaineter. Conceito de Wahhab. No quemético, Wahhab é ser gentil, paciente, clemente e benevolente, significa uma prática que pertence ao último pilar do quemetismo, o Nut, que é o social. É uma forma de caridade tratada na vertente gadaliana como uma obrigação quemética e, de certa forma, mática. É um dever sagrado para o quemético para ajudar os mais necessitados. Portanto, é considerado como um ato benevolente pela qual se expressa preocupação e solidariedade com o bem-estar social, humano e comunitário. Não necessariamente pode ser uma doação em dinheiro, mas pode ser em alimento, roupa, um serviço à sociedade ou qualquer outra boa ação. Wahhab. Aku, ancestral, no culto à ancestralidade. Ek, vida ou energia vital. Ekudjaceneb, expressão que tenha vida, prosperidade e saúde. Anil, cidade de Heliópolis. Bes, iniciar, iniciação. Dua, singular, barra dual, plural, reza, práticas devocionais. Duat, submundo, tipo de plano astral. Enhotep, em paz, usado como expressão fique em paz. Esteja em paz. Enunéter, prex divinas. Entisequemu, zonas de duplo poder. Etep, oferenda. Esfecaus, desordem, desarmonia. E o Enhotep, expressão seja bem-vindo em paz. Kep, incensar, defumação. Kemet, Egito, que significa terra negra. Kaut, altar. Mat, concepção quemética da harmonia cósmica universal. Mas também significa verdade, justiça e ordem. Glossário. Guia completo do quemetismo. Kaineter. Neb, Mask, barra Nebet, Fem, senhor barra senhora. Nefeduait, expressão bom dia. Nefemetero, expressão boa tarde. Nefekoi, expressão boa noite. Nectet, expressão vitória, para desejar elogios a outra pessoa ou eventos. Net-a, ritual. Neter, Mask, barra Neteret, Fem, princípio. Masculino barra feminino, mas traduzido posteriormente como divindade. Netero, plural de Neter e Neteret. Paut Netero, em Ead, 9 Netero primordiais. Perang, casa da vida, escolas de conhecimento. Per Neter, templo ou casa divina. Reket, estudo, conhecimento. Ren, nome. Sa, Mask, barra Sati, Fem, filho barra filho, também normalmente usado para descrever uma pessoa como filho, afiliado de um Neter barra Neteret específico. Sebait, livros de instruções. Sem a afiliação ou união.
Semataui, união das duas terras, união mística com a divindade. Sem, MSI, Sene, Fem, irmão irmã. Senebtitu a boa saúde, expressão de adeus despedida. Shetalneter, mistérios da Vinos. Terra. Unutirmandade, confraria, a comunidade quemética. Web, limpeza, ablução. Wahhab, doação comunitária. Zeptep a primeira vez, a origem do cosmos. Guia completo do quemetismo. Cainneter. E-mail da Cainneter, cainneter@gmail.com. Site, www.cainneter.com. Redes sociais, @Cainneter, Instagram e Facebook. WhatsApp, portal quemético. https://chat.whatsapp.com/h2led8 Y. Cainneter.